A paz do Senhor Jesus a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro nosso por aqui. É isso mesmo, uma alegria imensa estarmos juntos de novo para mais um tempo de edificação. Com certeza. Hoje a IBD Fiel apresenta mais um resumo daquelas lições maravilhosas da editora Betel. E olha, o tema de hoje é intenso. Muito forte, não é? Demais. Nós vamos estudar a lição 12, Vigilância e Oração, o perigo das alianças erradas. E a gente vai fazer um mergulho profundo num texto bíblico que, sinceramente, parece até roteiro de suspense. Tipo aqueles filmes com reviravoltas políticas e espirituais, sabe? Mas antes da gente entrar de cabeça no capítulo 13 de Neemias, eu quero deixar aquele convite bem pastoral e natural para cada irmão que nos acompanha. O nosso lembrete de sempre. Isso mesmo. Sigam, compartilhem e divulguem os nossos conteúdos no Instagram, no TikTok e também lá no YouTube. É rapidinho, literalmente na palma da mão. E sabe por que a gente pede isso? Não é por causa de métrica de internet. Claro que não. O objetivo real é fortalecer a nossa escola bíblica dominical e espalhar a palavra de Deus para o maior número possível de corações. Exatamente. Tem tanta voz vazia por aí, a gente precisa amplificar o que transforma de verdade. Mas, vamos para o nosso tema central? Vamos lá. A missão hoje é entender a anatomia de uma queda. Imagina só uma situação. Um gerente de banco gasta milhões construindo um cofre super seguro. Com biometria de última geração, porta de titânio, tudo o que tem direito. Tudo isso. E aí, na calada da noite, esse mesmo gerente chamou o assaltante mais famoso da cidade e entrega chaves de ouro para ele montar um quarto lá dentro. Nossa, não faz o menor sentido lógico. Seria um absurdo completo. Mas foi tipo isso que aconteceu, no lugar mais sagrado da antiguidade. E o personagem que encabeça esse desastre se chama Eliasibe. Pois é. O Eliasibe, ele não era um personagem secundário na história de Jerusalém. Ele era simplesmente o sumo sacerdote na época do Neemias. O cargo espiritual mais alto, né? Exato. E tem um detalhe importante, a gente precisa reconhecer que ele começou muito bem. Sim, é verdade. Quando Neemias convocou o povo para reconstruir os muros em ruínas, o Eliasibe não ficou dando ordem lá do escritório dele. O capítulo 3 mostra que ele e os sacerdotes colocaram a mão na massa. Eles lideraram a reconstrução da Porta das Ovelhas. Isso mesmo, eles trabalharam duro, o que carrega um simbolismo lindíssimo, se a gente pensar bem na geografia bíblica, profundamente teológico. A Porta das Ovelhas era o caminho específico, a entrada por onde passavam os rebanhos para o sacrifício no altar. E se a gente puxar esse fio até o Novo Testamento, foi por essa mesma porta que o próprio Senhor Jesus passou a caminho do tanque de Betesda. Verdade. É um lugar que respira serviço e redenção. Isso já deixa uma lição prática e imediata para nós. Na obra de Deus, nenhuma posição isenta alguém de colocar a mão no arado. Do púlpito à limpeza da igreja, tudo é serviço. Com certeza. Onde há uma brecha, o corpo se mobiliza. Mas é aí que a história dá uma guinada assustadora. A parte do cofre do assaltante? Exato. Porque o Eliasibe, além de construtor, era o grande administrador do templo. Ele gerenciava as câmaras, que eram salões gigantescos. Os depósitos das coisas sagradas, né? Isso. Era onde guardavam as ofertas, o incenso preciosíssimo, os dízimos. Era o sustento de todos os levitas e cantores, o tesouro de Deus. E aí o que ele faz? Ele esvazia uma dessas salas sagradas e entrega de bandeja. E adivinha para quem? Para o Tobias, o amonita. Gente, o mesmo Tobias que zombava deles, o cara que dizia que se uma raposa andasse no muro, o muro caía. O que deu na cabeça do Eliasibe? É aí que a gente vê como o pecado opera. O Neemias tinha viajado para prestar contas ao rei e o Eliasibe ficou no comando total. E aproveitou a brecha. Pois é, o Tobias era rico, influente na política, tinha casamentos estratégicos na alta sociedade de Judá. O Eliasibe foi puramente pragmático. Ele trocou a santidade por estabilidade política. Ignorando totalmente a lei de Deus que proibia os amonitas de entrarem na congregação. Ele despejou o sagrado para acomodar o profano. Voltamos ao gerente do banco entregando o cofre para o inimigo. E trazendo isso para o nosso cotidiano, para a nossa vida pessoal, é um alerta gigante sobre fazer pequenas concessões.
aquelas concessões milimétricas ao pecado, né? Exatamente. A gente pensa, é só um programa de TV que não agrada a Deus. Ou uma amizade no trabalho que me incentiva a mentir. Não tem problema. Mas, na verdade, estamos esvaziando uma pequena câmara do templo do nosso corpo para alugar para um Tobias. Perfeito. E o Tobias nunca fica satisfeito com um espacinho só. Ele paralisa a nossa adoração. Tanto que, na história, os levitas tiveram que fugir para os campos. Ficaram sem mantimento no templo porque a câmara estava ocupada pelo inimigo. O inimigo tomou conta, e isso serve de alarme para as nossas famílias também. Se permitirmos que influências contrárias à palavra entrem livremente nas nossas casas, nós mesmos desmontamos o nosso altar. Nenhuma conveniência justifica corromper o ambiente de oração do lar. E estruturalmente, para a igreja, isso ensina que a autoridade espiritual depende da fidelidade. Quando o líder viola a santidade, a liderança perde o sentido. Exato. E o pior é que o erro da liderança funciona como um veneno que vaza. Não fica só no gabinete. Ele escorre e infiltra na base da sociedade. Toda escolha tem consequências drásticas. Sim, a bola de neve vai crescendo. Se o sumo sacerdote confraterniza com o inimigo no lugar sagrado, as pessoas comuns pensam que podem fazer o mesmo. E aí vemos o colapso nas famílias. Quando Neemias volta, ele faz uma descoberta de cortar o coração. Os judeus haviam se casado com mulheres estrangeiras, as doditas, moabitas. E a consequência mais triste a gente vê no versículo 24. Os filhos desses casamentos não sabiam mais falar o idioma judaico. Perderam a língua materna. Caramba, e por que isso era um desastre tão grande na época? Não era só uma questão linguística, era... De forma alguma. A lei de Moisés, os rolos da Torá, as promessas a Abraão, tudo isso era ensinado em hebraico. Ou seja, se a criança não entende a língua, ela não tem acesso à palavra de Deus? Exatamente. Imagina o desespero de um avô fiel tentando ensinar a criança a orar ao Deus de Israel e a criança olhando com uma expressão vazia, sem entender uma sílaba. Cortou a transmissão da fé ali na raiz. É a perda da identidade. E Deus já havia deixado isso avisado séculos antes, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 7. Avisou clarinho, não é? Sim, ordenou que não se unissem com os povos pagãos porque desviariam os filhos para servirem a outros deuses. É o que o Apocalipse chama de doutrina de Balaão. O profeta mercenário. Tem tudo a ver com essa infiltração silenciosa. Explica como isso funcionava na prática. Balaão não conseguiu amaldiçoar Israel de fora para dentro por força bruta, porque Deus protegia. Então ele deu um conselho terrível aos inimigos. A estratégia de corrupção. Ele disse: não lutem. Convidem os israelitas para as festas de vocês. Façam eles casarem com as suas mulheres e sentarem nas mesas de sacrifícios aos ídolos. A sedução da mesa compartilhada. E funcionou? Tragicamente. A pessoa senta junto, faz concessões e se corrompe por dentro. É muito mais letal que uma guerra aberta. A gente costuma chamar isso hoje em dia de sincretismo, certo? A igreja precisa fugir do sincretismo, que é tentar misturar a fé pura em Jesus com as práticas do mundo. É a pior mistura possível. É como tentar fazer uma vitamina batendo no liquidificador frutas frescas com 2 gotas de veneno. A pessoa acha que está se alimentando, mas está se matando. Uma excelente ilustração. E o grande perigo do sincretismo é que muitas pessoas acham que o tempo vai consertar as coisas. O pastor William Barros traz um comentário muito lúcido sobre isso. O que ele diz? Ele ressalta que o tempo por si só não apaga o pecado. Existe a ilusão de que uma escolha ruim lá atrás vai naturalmente se diluir com os anos. Mas uma semente de espinheiro não vira macieira só por ficar velha. É verdade. A história do rei Roboão é a prova disso, filho de Salomão. Tinha tudo para ser sábio. Mas quando assumiu o trono, preferiu ouvir os conselhos arrogantes dos jovens inexperientes em vez dos anciãos que serviram ao pai dele. E essa única escolha ruim causou a divisão de todo o reino de Israel. O tempo não consertou o erro. Como Paulo adverte na carta aos Gálatas, no capítulo 6, aquilo que o ser humano semear, isso também vai colher. A lei da semeadura não falha. Trazendo para nós as nossas escolhas sobre amizades, sobre a profissão ser baseada em ética ou ganância, tudo são sementes. E se plantamos errado, a solução não é esperar o tempo passar. É se arrepender, buscar o perdão no sangue de Cristo e voltar às primeiras obras, como Jesus ensina no Apocalipse.
E na esfera familiar, a lição sobre os filhos que perderam a língua do céu é vital. Precisamos intencionalmente guiar a educação e as escolhas pelo que diz a palavra de Deus, não pelo que o mundo acha moderno. Como o Salmo 119 diz, a palavra deve ser a lâmpada, para as nossas crianças não gaguejarem o dialeto da Babilônia. E como igreja, precisamos nos lembrar de 1 Coríntios capítulo 10. A gente não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Tem que fugir da frouxidão moral. Porque, olha, a ladeira abaixo lá em Jerusalém não parou por aí não, né? Longe disso. Os maus exemplos são más influências formadoras. Se as escolhas ruins corrompem o presente, elas pavimentam um caminho muito sombrio para a próxima geração. Cria um ciclo de iniquidade. Aquele erro do Eliasebe abrindo a sala para o Tobias criou uma cultura de concessão dentro da família sacerdotal. E o clímax disso, o fundo do poço, aparece no versículo 28. O que aconteceu dessa vez? O Neemias descobre que um dos netos do sumo sacerdote Eliasebe se casou com a filha de Sambalate. O Sambalate, aquele mesmo governador de Samaria que fez emboscadas para matar o Neemias. Ele mesmo, o arqui-inimigo do projeto de Deus. Olha a anatomia do pecado. O avô abriu a porta para o Tobias. O neto foi além e se uniu à família do Sambalate. Nossa, o pecado que a sua geração apenas tolera, a próxima vai abraçar. É assustador. Diante dessa afronta, o Neemias teve que ser radical e expulsou o rapaz. Mas isso levanta uma questão inevitável para quem ouve a gente agora. A corrupção foi do avô para o neto. Nós estamos, então, condenados a repetir os erros das nossas famílias? Essa é a grande dor de muitos crentes. Sim. Se na linhagem de alguém houve vícios, mentiras, destruição conjugal, o futuro dessa pessoa já está escrito. A resposta bíblica, teológica e cheia de esperança, é um vigoroso não. O Evangelho despedaça essas correntes. A Bíblia tem heróis que quebraram esses ciclos, como o rei Ezequias. O pai dele era o rei Acás, que foi absurdamente idólatra, não é? Um dos piores. O Acás trancou as portas do templo e colocou altares pagãos em Jerusalém inteira. Uma herança espiritual falida. Mas o Ezequias não aceitou isso como destino dele. Exato. No primeiro mês de reinado, ele abriu as portas do templo, mandou limpar a imundície e destruiu até a serpente de bronze que o povo idolatrava, a Neucã. Ele rompeu o pecado geracional na base da obediência radical. E isso me faz pensar também no jovem Daniel. Outro grande exemplo. Ele foi arrancado de perto dos pais, levado cativo para a Babilônia, imerso numa cultura de feitiçaria. Ele tinha todas as desculpas para se render e misturar a sua fé. Mas ele assentou no coração não se contaminar, provando que um cristão cheio do Espírito não é só um produto passivo do ambiente onde vive. É aquele princípio do apóstolo Pedro em Atos 5. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Fidelidade incondicional. A beleza da nova aliança é que a nossa maior referência não é o nosso histórico genético terreno. A nossa referência de paternidade é Cristo Jesus. Nós podemos ser o ponto de virada nas nossas famílias. Iniciar uma herança de bênçãos e integridade. E para nossa congregação local quebrar ciclos e não perpetuar concessões, a gente sempre lembra do saudoso professor Antônio Gilberto. Ele dizia: doutrinas fortes produzem um caráter forte. Que máxima maravilhosa. Se a igreja vive só de motivação rasa, na primeira pressão ela cede. Mas quando cultiva um amor apaixonado pelas Escrituras, forma um muro invisível. Nenhuma influência externa arranca esse povo da vontade de Deus. Doutrinas fortes produzem um caráter forte. É para anotar e viver. Bom, chegando à nossa conclusão, como poderemos resumir o peso de Neemias 13? A síntese clara é que fazer concessões ao pecado, alianças com valores ímpios, é como brincar de roleta russa espiritual. Roleta russa? É muito sério. A queda pode ser disparada a qualquer momento. O pecado pode prometer um quarto luxuoso, mas no fim do dia, ele sempre entrega escravidão. É um risco alto demais. E o nosso encorajamento pastoral a todos que dedicam o seu tempo para aprender conosco é perseverem na fé. Não recuem. Vamos basear as nossas decisões, seja
em amizades, no casamento, nos negócios, inteiramente na luz reveladora das Escrituras, orando e fugindo de toda forma de sincretismo. Para vivermos a verdadeira liberdade de sermos novas criaturas em Cristo. E antes de encerrar, eu quero deixar um pensamento provocativo. Pode falar. Uma reflexão sobre a atitude do Neemias. Quando ele achou as coisas do Tobias no templo, ele não escreveu uma cartinha de advertência. O texto diz que ele ficou furioso, jogou os móveis pela janela e limpou a sala. Uma ação radical. Uma indignação santa num templo de pedra. Exato. Agora, pensando na revelação do Novo Testamento, nós somos o templo vivo do Espírito Santo. A pergunta é, quão vigilantes nós precisamos ser com o nosso próprio interior? Caramba! Quais são os quartos internos que a gente silenciosamente já alugou para os Tobias e Sambalates de hoje? Será que não chegou a hora de ter a mesma indignação santa e expulsar essa mobília do inimigo de dentro de nós? Uau! É o tipo de pergunta que esquadrinha a alma da gente a semana inteira. E com esse desafio batendo forte, eu anuncio com muita expectativa o encerramento do nosso ciclo de estudos. Na semana que vem. Isso mesmo! A última lição desse trimestre. Anotem aí, lição 13, os elementos fundamentais da vitória de Neemias. Nós vamos entender de forma inspiradora as chaves do sucesso desse grande líder bíblico. Que o Senhor Deus derrame uma palavra de bênção abundante e protetora sobre a vida espiritual, familiar e congregacional de cada ouvinte que esteve conosco hoje, concedendo corações valentes para manter a pureza da nossa fé. Nós agradecemos profundamente a valiosa companhia de todos que acompanham e divulgam a EBD Fiel. Oramos para que cada minuto desse estudo renda muitos frutos na caminhada cristã de cada um. EBD Fiel, fiel à palavra. EBD Fiel, fiel à palavra.